A própria imprensa extremista que fez campanha para o Lula em 2022 fica dando agora recados para que ele pare de falar em público. Olha que loucura, gente. As pessoas que fizeram de tudo para calar a direita, para prender Bolsonaro, para colocar Lula, retirar Lula da cadeia e colocar na presidência, agora impedem para o Lula calar a boca e não pegar mais no microfone. Isso é uma sequência de gafes que ele vem cometendo. Democracia tem Venezuela, a Venezuela tem democracia demais. Maduro é bonzinho, se tá caro, não compre. Não bata mulher, a não ser que você seja corintiano. Se você tá endividado, pare de gastar. Se a gasolina tá cara, comece a caminhar mais, é bom para sua saúde. É uma atrás da outra. Traficante é vítima do usuário e por aí vai. Chega a imprensa a fazer isso aqui, ó, dando as indiretas, né? Lula tem um problema de comunicação, que se chama Lula. O presidente fala demais, repetindo-se e desprezando suas realizações. Ele ocupa os espaços do governo com uma agenda repetitiva e arcaica. Aqui você está vendo a imprensa, aqui, ó, esse aqui é o Hélio Gaspari, meio que dando uma indireta. Lula, para de falar. Lembra do que o Biden fez? O Biden ficou subterrâneo, ficou preso num porão durante 6 meses e até que eles conseguiram melhorar a aprovação dele quando o Biden parou de aparecer em público. Só que como é que o Lula vai parar de aparecer em público no ano eleitoral? Não é nem ano, nós estamos a 6 meses das eleições. Então como que você esconde o candidato a 6 meses das eleições? A não ser que você retire esse candidato por completo. Dito isso, tem um vídeo que está circulando agora, que de repente ele começou a explodir de viralização, que é esse vídeo aqui, que em prol da verdade eu tenho que admitir, esse vídeo não é recente, tá? Essa fala do Lula foi feita em março de 2023, foi assim que ele assumiu como presidente, né? Que o STF colocou ele na presidência. E você pode perceber isso porque essas reuniões, encontros com sindicalistas aconteceram muito depois da eleição dele. E aqui, ó, União e Reconstrução. Tá vendo que tá escrito aqui atrás? União e Reconstrução. Isso aqui foi um modo de campanha, não de governo, logo que ele assumiu a presidência. Isso aqui só durou alguns meses, inclusive. Tá? Então não é recente. Na verdade, essa foi uma das primeiras falas do Lula depois que ele foi recolocado na cena do crime. Mas por que esse vídeo está viralizando agora? Por que agora? Recentemente ele fez uma gafe, né, onde ele admite que ele não é honesto. Vocês são honestos como vocês querem que eu seja. Ele falou isso recentemente. E o que ele falou aqui, que foi resgatado agora e começou a viralizar muito? Basicamente, ele está admitindo que ele é corrupto. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Eu lembro que eu publiquei sobre isso aqui na época que ele falou isso. Mas era tanto desgosto naquela época, nós estávamos no início de 2023, a gente estava muito desgostoso com tudo, né? Desanimado. Mas é interessante, o povo está animado novamente, está resgatando as falas dele. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. Esse cara é o cara. Ele é fodão. Ele é fodão. Líder do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, foi preso, condenado em 3 instâncias, saiu de lá com o peito estufado, ainda foi pra cima e fala: não existe alma mais honesta que o Lula no Brasil. E aqui ele admite que ele é corrupto. Fala recente também, essa foi em 2023, mas recentemente ele admitiu que ele é desonesto. Depois ele admite que engana o povo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez, admitindo que já havia enganado em outros momentos. Mas o mais importante, o mais impressionante, ainda tem gente que apoia esse cara. E a gente precisa mudar esse jogo, né? A gente precisa mudar esse jogo. Antes de mais nada, deixa aí o seu like nesse vídeo, é muito importante, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E vamos lá, vamos pra cima, porque a situação é difícil, tá? A gente tem hoje o Brasil completamente destruído, tá, por essas situações, tá? O Brasil precisa de liderança firme, precisa de uma liderança previsível. Isso não está acontecendo, tá? Hoje o que a gente vê são incertezas, improvisos, decisões que não passam segurança para a população. E isso é muito, muito, muito perigoso, né? O povo, ele não quer conflito,
Ele está cansado disso, ele quer solução, ele não quer discurso, ele quer resultado. E quando isso não aparece, tá? Quando isso não aparece, a cobrança começa a crescer. E hoje todos os lados, seja você de direita, seja você esquerda, seja você pobre, seja você rico, todo mundo está cobrando, porque não aguenta mais essa situação. O que a gente tem de mais democrático hoje é a internet. A internet é muito democrática porque pobre ou rico, a gente consegue acessar e ver tudo que está acontecendo. A gente tem o mesmo acesso, seja você rico, seja você pobre, e isso é muito importante. Tá? Por isso eu quero que você deixe aí nos comentários também a cidade que você está assistindo esse vídeo. É importante para a gente saber até onde está chegando esse vídeo. Então vamos lá, olha só. A situação do Brasil hoje. Eu até anotei aqui, porque é impressionante. Eu sempre falo isso e eu vou repetir porque é importante, tem pessoas novas chegando aqui e é importante que saibamos disso. Nos últimos meses a gente teve escândalos como o caso do Banco Master, teve escândalo do STF, teve o roubo do INSS, teve o filho do Lula envolvido no roubo do INSS, está foragido, está lá fora. Teve o presidente do INSS indicado pelo Lula nesse caso aí do INSS. Teve rombo de 55 bilhões de reais nas contas públicas em 2025, déficit em todas as estatais praticamente, os Correios falido. Juros na Selic nas alturas. E por que os juros estão lá em cima em 15%? É simples, para controlar a inflação. A inflação está completamente descontrolada. Se você não mantém os juros lá em cima, descontrola a inflação. Segurança pública, avanço das facções criminosas, tarifaço do Trump, falta de diplomacia. Então a gente tem um governo completamente fragilizado, um governo desgastado, né? Então isso reflete muito na capacidade de investimento dos países. Tá, isso reflete muito. Por quê? Ninguém vai querer investir num país que está numa situação dessas. Tá? Então, o que acontece? Baixa produção, desemprego. É simples. E aí, a renda da população não sobe. A gente tem problema com renda, é isso. A gente tem lá R$ 1.600 ali de salário mínimo que não dá pra gente comer. Essa é a realidade. Tá? E aí o Lula vem e fala aqui, ó, você não pode gastar com cachorro porque cachorro come muito, gasta muito e o pobre tá gastando com cachorro. O pobre tá gastando com coisa que não deveria gastar. E aí depois reclama do governo. Olha o que o cara fala. Vê se tem cabimento, vê se tem lógica o negócio. Aí o Geyer fala com muita precisão sobre isso, que ainda tem gente que vota nesse cara. Como que tem gente que vota nesse cara? Como que tem gente que cai nisso daí? O governo, ele lança esses problemas, lança essas dificuldades aí, tá? Ele coloca, isso daí é tudo planejado. Porque ele coloca como a única solução eles mesmos. É a realidade. A gente precisa ter consciência disso, a gente precisa entender disso, tá? Porque se a gente não criar essa consciência e entender disso, ou seja, fazer uma análise disso daí, a gente cai nessas narrativas, tá? Então a gente precisa entender tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que eu sempre passo aqui diversas fontes, tá? A gente sempre coloca aqui Globo, CNN, Jovem Pan, todas as fontes possíveis, porque a gente faz um apanhado, dá um geralzão para vocês ficarem sempre bem informados. Tá? Sempre bem informados. A gente pega diversas fontes, então não tem só um lado. A gente não vai pegar só canal de direita, não vai pegar só canal de esquerda, não vai pegar só o canal de centro, não, a gente vai pegar todas as fontes. O que estão falando? E há uma sinergia, há um consenso, Todos eles, liderança fraca, tá? Todos eles, falta de comando, tá? O governo sem direção nenhuma, falta de diplomacia, isso aqui eu falo sempre. Tá? Esses acordos com Trump, essa dificuldade com Trump, você vê, é absurdo, é bizarro isso. Tá? Postura internacional, ela praticamente não existe. Tá? Não temos uma presença, uma atuação internacional forte. Tá? Os países dão risada na nossa cara. É uma diplomacia completamente ineficiente. Por isso que hoje o Flávio Bolsonaro cresce cada dia mais, principalmente com essas declarações aí que ele tem feito em inglês. Isso é sensacional, sabe? Porque isso traz pra gente mais força lá fora. E a gente precisa disso hoje. A gente precisa se colocar no seu devido lugar e entender. O Brasil precisa dos outros países para crescer. Não dá mais. Os outros países estão subindo a montanha da prosperidade de elevador. E a gente está subindo de joelho. Gente, não pode isso.
A gente tem que ser um pouco mais humilde e entender, ó, vamos nos colocar no nosso devido lugar, vamos fazer acordos que às vezes não nos beneficiem a primeiro momento, tá? Mas que a curto, médio, longo prazo a gente tenha efeitos proveitosos disso, sabe? Porque é importante nesse primeiro momento a gente entender o nosso lugar. E o Brasil hoje figura nos últimos lugares dos países mais desenvolvidos. Então você pega lá a lista de países desenvolvidos, o Brasil fica em último lugar em tudo. Saúde, educação, segurança, tudo, sabe? Vamos nos colocar onde devemos nos colocar. Não adianta a gente chegar lá e falar, não, o Brasil é gigante, não sei o quê. Tudo bem, é um país com pessoas, com muita gente decente, com muita gente trabalhadora, com muita gente forte, sabe, é um país gigantesco. Mas a gente precisa se colocar no devido lugar. A gente teve 20 anos aí de PT que destruiu o Brasil praticamente. Destruiu educação, destruiu saúde, destruiu segurança, destruiu tudo. Então a gente precisa se colocar no nosso devido lugar. Vamos lá, olha só esse vídeo aqui. É impressionante. É impressionante porque a imprensa tá batendo pesado nesses caras. Olha só, presta só atenção nisso aqui. Vamos lá, vou aumentar aqui o volume para vocês e vamos lá. Há umas 2 semanas eu conversando com senadores que tinham ido lá procurar o Alcolumbre para tentar destravar a prorrogação da CPI do INSS, a instalação da CPI do Master, todas essas questões que precisam de avaliação no Congresso. Disse que o Alcolumbre olhou, o cara perguntou, né, o senador perguntou como é que ele ia fazer, porque estava chato isso, não chama sessão presencial, não abre sessão do Congresso, não deixa as comissões funcionarem. Aí disse que ele só respondeu assim, por mim o Congresso ficava em recesso branco até as eleições. Ele tá dando erro em geral, né, Malu? Por ele, não acontece mais nada. Vamos só esperar as eleições e depois a gente vê. Esse é o ânimo do Davi Alcolumbre, e é por isso que essas coisas não andam no Congresso, né? Assim, a PEC da segurança pública é um tema que divide, mesmo sendo prioridade para todo mundo, e mesmo tendo esse relatório saído da Câmara, né? Ainda tem gente que acha que tem que mudar. Essas outras medidas que a gente está vendo aqui, eu acho que o que tem chance, porque impacta diretamente a vida da população, é o Desenrola 2, porque você tem uma questão concreta, que é uma alta muito preocupante no endividamento da população, e o governo precisa dar uma resposta. E aí, isso sim é uma proposta que tem um apelo eleitoral. Mas, a MP da tabela do frete pode ser, mas eu não vejo o Congresso se movimentando tanto, né? Até agora a desculpa do Alcolumbre, inclusive, era essa, nós não podemos fazer sessão. A gente tem um governo que não conversa com o Congresso Nacional, que não conversa com os senadores, não conversa com os deputados, não conversa com os governadores, sabe? Não tem aquele tato político, não tem aquele controle político. E aí, como é que fica? Aí a gente fica, sabe, de mãos atadas, esperando, né, uma ordem dos céus para que as coisas andem. É isso. A gente fica dependendo de sorte. E não pode, sabe? E não pode. É até bizarro isso, sabe? A gente deveria... Porque assim, igual eu vejo muita gente falando assim, eu fui no SUS e fui muito bem atendido. Né? O SUS é maravilhoso, tal, não sei o quê. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Isso não seria mais do que obrigação? Não seria obrigação do SUS te atender bem? Não seria obrigação de você ter um serviço público de qualidade? É a mesma coisa de você chegar e abastecer o carro e falar, olha, frentista, muito obrigado pelo que você fez por mim. Tudo bem, aí você vai nas redes sociais, hoje fui abastecer o carro e fui muito bem atendido no posto, pois o frentista abasteceu o meu carro. Tudo bem, ele tá lá para isso. Olha, hoje eu fui comprar pão e o cara tava lá para me dar o pão e ele me deu o pão. Foi maravilhoso isso. A gente não pode, sabe, cair nessas narrativas, nessas ideias malucas. O que temos hoje, tá? Tanto na saúde quanto na educação, na maioria das vezes, em 80% das vezes, um serviço precário. Na segurança, é um serviço precário para todos os lados, seja para quem atende e para quem recebe. E a gente não pode ficar pensando, nossa, mas eu fui bem atendido. Mas tudo bem, é obrigação. Os caras estão lá para isso, para te atender bem. É isso que eles têm que fazer. É dessa forma que eles têm que fazer.
Então, assim, e aí fica aquela história, né? Sabe? A que preço, né? A que preço você tem um atendimento saúde gratuita, né? A que preço? A que preço você tem um monte de escola aí do Estado, né? A que preço isso? Né? Então, assim, a que preço você tem essa quantidade de estatais? Mas precisa ter, essas estatais são estratégicas, tal. A que preço você tem a Petrobras ali, sabe? São coisas que a gente tem que refletir, são debates longos, óbvio. Não estou falando que não, tem que estatizar, tem que ficar igual aos Estados Unidos. Não tem nada disso. Não estou falando absolutamente nada disso. Mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar desses caras. Tem que começar a cobrar, tem que começar a levantar a voz para esses caras. Seja no executivo, seja no legislativo. E a gente é muito passivo diante disso, sabe? Porque a gente fica nessa ideia de que defendendo o Estado. E a gente não tem que ficar defendendo o Estado. Quando você grita viva o SUS, você defende o Estado. E a gente não tem que defender, porque eles estão lá para servir a gente. E não a gente servir eles. Essa é a realidade. Que lógica que as pessoas estão usando. Viva o SUS. Tudo bem, viva o SUS é um ótimo serviço em muitos aspectos. Muitos aspectos ajuda muita gente. Sim, concordo com tudo isso. Só que assim, a que preço, né? Que preço ele cobra da população? Então, assim, a gente tem que começar a cobrar desses caras. Ir para cima. Deputado, senador, vereador, prefeito, todos. Porque senão a gente fica numa dependência do Estado e aí fica na defesa do Estado. Porque a gente depende dele. Então a gente fica defendendo ele porque a gente depende dele. Sabe a síndrome de Estocolmo, né? Que você ama o sequestrador porque ele te trata bem. Olha só, ele me trata muito bem. Ele tá te sequestrando. Tá, mas ele me trata tão bem. Não pode, né? Não pode. Senão a gente fica como se fossem uns cordeirinhos, assim, né? Do Estado. Não pode, né? E aí a consequência de tudo isso reflete aonde? Aqui nas pesquisas, né? Isso é bom. Deixa eu trazer então agora os dados do presidente Lula relativos à rejeição. Dados razoavelmente esperados, mas a dimensão foi algo que me impressionou. Já está na tela ali por qual motivo o eleitor que diz que não vota em Lula de jeito nenhum, qual é o motivo que ele mais atribui. O disparado, em primeiro lugar, com quase 86%, envolvido ou ser conivente com corrupção. Lá em segundo lugar, com um pouco mais da metade desse percentual, o fato de querer, a imagem de querer a população dependente do Estado, uma visão estatista em relação à sociedade. Em terceiro lugar, representar um projeto de poder autoritário antidemocrático. Então, tá vendo? É isso que eu tô falando. Essa dependência do Estado, desse amor pelo Estado, sabe? Esse fetiche pelo Estado que algumas pessoas têm. O Estado está para servir a nós, não podemos inverter isso, porque senão a gente fica nessa ideinha aí, sabe? De viva o SUS, né? De que não, o Estado provém tudo pra gente. Não pode. Isso aí não pode. Isso é um fetiche do Estado que as pessoas têm, né? Aí, olha só. Como a situação é grave, né? E é bom que esse vídeo aí que eu acabei de mostrar para vocês mostra um pouco da realidade de que as pessoas estão acordando. Olha só, isso é bom. Isso é muito legal. Essa pesquisa é muito boa porque mostra que as pessoas estão acordando. Poxa, é importante hoje a gente se informar porque aí você percebe, não quero depender do Estado, não tenho esse interesse, os governos são autoritários. Poxa, a corrupção tá crescendo. Você vê, as pessoas estão criando essa consciência. Olha que legal. Então vamos lá. A partir de agora, tudo vai ficar mais caro. O diesel no Brasil passou de R$7, em algumas cidades já está custando quase 10. O frete rodoviário, que move 65% de tudo que você consome, subiu mais de 10% no mês. Em alguns estados, o aumento no frete pode chegar a 50%. Se você foi pro supermercado nas últimas semanas e você sentiu que a conta ficou mais pesada, não é impressão. A prévia da inflação de março mostrou que o preço dos alimentos dentro de casa subiu mais de 1% no único mês. E esse número foi medido até o dia 17 de março. Ou seja, ele ainda não capturou o final de março. Isso pode ser só o começo de algo muito pior. O Banco Central se reuniu no dia
dia 19 de março e tomou uma decisão importante. Depois de quase 2 anos, com a Selic a 15% ao ano, o Copom finalmente ia começar a cortar os juros, né? A expectativa era clara, um corte de 5% percentual, e depois viriam mais cortes nas reuniões seguintes. Então era o início de um novo ciclo. As empresas voltariam a investir, o crédito ficaria mais barato, as famílias que estavam sufocando, né, com as parcelas da dívida, veriam um pouco de ar, aí o Copom se reuniu e cortou 0,25, metade do que o mercado esperava. E o pior não foi o tamanho do corte, foi o comunicado. O Banco Central, ele não deu nenhuma sinalização sobre os próximos passos, zero. O texto estava cheio de ressalvas sobre acirramento de conflitos geopolíticos, elevação da volatilidade de preços, falta de clareza sobre a duração dos conflitos. Aí a questão é o que eu falei para vocês, né? Tudo isso é reflexo do que tem acontecido, do que eu falei no começo do vídeo aqui, caso do Banco Master, escândalo do INSS, do STF, o filho do presidente envolvido nisso daí. Então esses conflitos políticos, eles geram afastamento de investimentos, de produtividade, de crescimento econômico, tudo isso. E aí, por consequência disso, obviamente, você com menos investimentos, você naturalmente tem menos empregos e aí menos renda, mais inflação. É uma consequência natural. A economia funciona dessa forma, ela funciona em cadeia. Uma coisa dando errado, outras coisas vão dando errado na sequência. A gente precisa ter essa consciência. Por isso, não adianta você pensar, poxa, o que tem a ver o Lula roubando o INSS? O que tem a ver o escândalo do STF? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Ninguém em sã consciência investiria hoje no Brasil com esses escândalos políticos todos aí. Não só políticos, mas também institucionais, né? Você tem problemas nos Correios, por exemplo, dando déficit, os bancos tendo que suprir os Correios, as estatais também, né? Tendo que serem socorridas por bancos. Então, assim, esses acordos escusos que tem banco, governo, banco, sabe? Então, essas coisas todas aí. Tem que ficar atento. Tem que prestar atenção nisso. Por isso, sempre volte aqui todos os dias, porque aqui a gente passa vídeo todos os dias de tudo que está acontecendo. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Deixa seu like aí, não se esqueça. Aqui a gente não para e não vai parar de informar vocês. Esse é o nosso objetivo. Vamos para cima.